pessoal, tudo bem? Eu sou o professor André Olímpio e este é o primeiro vídeo do canal Somos Todos TI em 2021. Desde já, desejo a vocês aí um feliz ano novo, que esse ano de 2021 seja um ano muito bacana, de muitas realizações, que seja melhor do que o ano de 2020, né? Que foi um ano bem difícil, bem complicado pra gente aí, tá? E tem mudanças aqui no canal, você deve ter visto aí que a vinheta, né? A vinheta de abertura aqui também já mudou. Então tem algumas coisinhas aí que eu tô procurando melhorar aqui no canal, tá? Peço para vocês, né, também ajudar aí nas ações aí de divulgação do canal. Tem um botãozinho aqui no canto aqui que você pode se inscrever no canal e também pode me ajudar aí na divulgação, né, compartilhar os vídeos, né, dar like, dar dislike, comentar. Tem espaço aqui embaixo aqui para você comentar. Peço para você abrir, tá um espaço aberto para vocês aí. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma profissão muito falada, né, muito comentada aí. Algumas pessoas me perguntam, né? Me perguntaram aí, pediram até para fazer um vídeo sobre isso, que é sobre o cientista de dados, que é um trabalho data science, né? Que é um profissional que é muito requisitado atualmente no mercado na área de tecnologia da informação, tá? Eu decidi fazer esse vídeo aqui para a gente poder se aprofundar um pouquinho mais nessa profissão, tá? Falar um pouquinho mais aí, que está bastante requisitado, mas não é muito fácil chegar a essa assim, se capacitar é um pouquinho difícil. Eu vou falar melhor aí, tá? Então eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês pra gente poder discutir melhor sobre esse assunto, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, como estávamos falando, né, sobre o profissional que é o Data Science, né, o cientista de dados, que é um profissional, como eu disse, muito requisitado no mercado atual, tá? E aqui, né, como eu disse, eu quero compartilhar essa minha tela aqui com esse material que eu criei aqui para esse vídeo, para a gente poder falar um pouquinho mais, detalhar um pouquinho mais sobre o que é o que esse cargo, né? O que é esse segmento, vamos dizer assim, esse cargo, né? O que ele exige aí dos profissionais que caso você resolva se aventurar aí, né, e ser um profissional, né, um cientista de dados, tem que preencher alguns requisitos, tá bom? Então vamos falar sobre eles aqui. Então, primeiramente, tá, vamos falar aqui sobre o que é, né? É um profissional em que ele tem um perfil que eu chamo de perfil analítico, tá? O que é esse perfil analítico? Ele vai fazer muita análise, isso é fato, né? Até o próprio nome já remete a isso, né? Mas ele tem que ter algumas habilidades que vão além da tecnologia da informação. Tudo bem, eu sei que tecnologia da informação por si só já é uma área que é multidisciplinar. Ela já atende, agrega valores a outras áreas, né? Mas o cientista de dados ele está um pouquinho além, né? Essa multidisciplinaridade ela está um pouco além, ela está uma potência a mais aí, né? Vamos dizer assim, se levar em consideração do chamado profissional de tecnologia da informação convencional. Vamos pegar por esse lado, tá? Porque ele vai resolver problemas complexos, como qualquer profissional de TI, mas esses problemas eles vão englobar assim, conceitos que vão, obviamente, na ciência da computação, mas também, tá, conceitos como estatística, matemática e business, negócios. Então ele vai, além da ciência da computação, ele tem que ter conhecimentos, sólidos conhecimentos em pelo menos essas três áreas aqui. Tá? E é a matemática que eu falo, você pode falar assim, mas peraí, professor, matemática já está englobado na ciência da computação. Concordo, mas a matemática aqui é uma forma um pouco mais robusta, um pouco mais aprofundado, como se fosse, por exemplo, a engenharia. Né? A gente sabe que o engenheiro ele se aprofunda mais nos conceitos matemáticos do que um cientista da computação. Né? Mas é nesse sentido. Então ele vai ter que aplicar na prática conceitos mais robustos, mais refinados de matemática, tá? Que é o data science aqui. Ele vai ser o responsável por coletar, gerenciar e transformar dados não estruturados, que eu tinha comentado anteriormente, né? Dados não estruturados. O que é isso? São aqueles dados que não é aquele padrãozinho que tem lá naqueles bancos de dados SQL, sabe? Em que você tem lá tabela, os campos alinhados, bonitinhos, separados, dados formatados, aquela coisa toda. Não.
Não. Muitas das vezes esses dados aqui são oriundos de redes sociais. Então são textos, são posts realizados em redes sociais, ou até mesmo, não necessariamente texto, tá? Pode ser uma imagem, pode ser um vídeo, que você vai coletar dados dessas fontes, né? E esses dados, obviamente, não vêm com uma estrutura definida, né? E ele vai ter que gerenciar isso e transformar esses dados não estruturados em informação que seja utilizável e relevante para o solicitante, para quem está solicitando essa informação. Então, assim, parece fácil na explicação, mas não é uma tarefa nada fácil. Tá? Ser cientista de dados, como eu falei no começo aqui, né? Ser cientista de dados não é uma coisa tão simples assim, não é fácil chegar a esse patamar, vamos dizer assim, né? Ele tem que saber interpretar, né? E fazer com que os dados se comuniquem entre si. Tá? Então ele vai ter que fazer essa comunicação, porque você tem dados de estruturas diferentes, de fontes diferentes, eles vão ter que conversar entre si. Aí pode usar APIs, né? Pode usar o que for, tá? Mas ele vai fazer esses dados conversarem entre si, em sistemas diferentes até, né? Gerando, óbvio, tem que gerar valor agregado, gente, pelo amor de Deus, senão assim, não faz sentido nenhum. Tá? Então, porque essa é a base da TI, né? Você pegar dados e transformar em informação. Eu sempre digo isso para meus alunos, tá? Você quer explicar o que é TI? É simples. É pegar os dados e transformar em informação. É simples para se explicar, mas para colocar isso na prática é muito complicado, tá? Então, assim, tem que gerar valor agregado, tá? E essas informações que vão ser extraídas desses dados, elas têm que ter relevância, elas vão gerar tomada de decisão por quem está solicitando essa informação. Tá? Então imagine um emaranhado gigantesco de dados que você tem que saber coletar os dados que vem numa formatação X ou nem formatação nenhuma, tem que tirar dali, extrair dali a informação e entregar para o usuário de forma que ele venha, que seja relevante e que seja útil para ele. Não é uma tarefa fácil, tá? Não é fácil fazer isso. Certo? Ainda mais com todo esse emaranhado de dados que existem hoje no mundo, tá? Exige conhecimento disciplinar, multidisciplinar, tá? Em áreas específicas, como matemática, análise de dados, programação de computadores, negócios, comércio eletrônico, armazenamento de dados e segurança da informação. Eu ainda fui bem assim, de uma forma mais macro. Se eu fosse pegar aqui e destrinchar mais isso aqui, eu chegaria a outras áreas também, conseguiria extrair um pouco mais, mas aprofundar um pouco mais. Mas na essência é isso daqui. Esse é o norte de quem for trabalhar com ciência de dados, tá? Tem que entender isso daqui, certo? E não é aquela coisa assim, entender mais ou menos, não. Não, ele tem que ter sólidos conhecimentos, tá? Conhecimentos específicos em Big Data, isso é óbvio. Se você está trabalhando com dados não estruturados, não tem como você não entender de Big Data. Não tem jeito, não faz o menor sentido. Então tem que estudar, tem que buscar conhecimento sobre Big Data. Banco de dados não relacionais, tá? Que é o que eu falei para dados não estruturados. Hoje tem muita coisa que tem muitas tecnologias que trabalham hoje com esse tipo de banco de dados, que é o NoSQL, o NoSQL, né? Tem lá o MongoDB, tem o Apache Cassandra, tem o Redis, tem vários hoje que existem hoje que você pode trabalhar e que você com certeza vai ter que se virar com esses caras aqui, tá? Não é só saber MySQL, não. Tá? MySQL, tudo bem, legal, também ele é importante, mas tem que saber também esses tipos de bancos que eu falei aqui, tá? Esses SDBDs que eu falei aqui. Linguagem R, tá? A linguagem R é uma linguagem voltada para dados estatísticos, tá? Então, se vocês quiserem, deixem os comentários aqui, eu posso fazer um vídeo só sobre a linguagem R, tá? Eu tenho tá aqui na minha cabeça, aqui na pauta, aqui para fazer um vídeo somente sobre linguagem R. Mas deixa os comentários, eu quero ouvir o que você tem a dizer sobre isso, tá? Álgebra linear, tá? Álgebra linear, inclusive, que tem nos cursos de exatas, né? Quem faz engenharia, quem faz ciência da computação, tem essa disciplina, né? A matriz curricular dos cursos tem essa disciplina lá. Mas tem que saber se aprofundar um pouco mais nessa questão lá de escalonamento, essas coisas, tá?
Data mining, né, mineração de dados, não tem jeito, tá? Não tem como, não tem a menor condição de você trabalhar também, até porque está linkado com Big Data, está linkado com essa questão de coleta de dados não estruturados, né? Você minerar dados, buscar dados, né? Fazer esse tratamento de dados, né? ETL, né? Extraction, Transform e Load, né? Que é um dos princípios básicos que o Data Mining se apoia, né? se suporta, né? Vamos dizer assim. Tem que saber isso aqui também. Gestão de dados, tanto estruturados quanto não estruturados. Aí você vai falar assim, mas pode acontecer de ter que trabalhar com SGBD relacional e não relacional? Sim, pode acontecer. Os dois, na mesma aplicação, no mesmo problema, pode acontecer. Tá? E também gestão de projetos. Tá? Gestão de projetos, inclusive, que tem um curso aqui na plataforma Somos Todos TI. Eu vou deixar aqui nos comentários. Tá? Na plataforma Somos Tudo TI eu tenho um curso lá introdutório à gestão de projetos. Então, se você ainda tem alguma dificuldade ou conhece muito pouco sobre projetos, fica aí a dica. Tem aqui na plataforma Somos Todos TI, eu tenho um curso lá sobre gestão de projetos, tá bom? Mas tem que saber. Tem que saber sim, tem que saber porque, querendo ou não, é projeto de grande porte. Então, você vai ter que saber os conceitos de gestão de projetos, área de conhecimento, essas coisas, tá? O que é importante? Ter conhecimento técnico é fundamental? É claro que é. Mas o profissional, quem quer se transformar é uma palavra meio estranha, né? Mas quem quer se tornar um data science, quer trabalhar com ciência de dados, ele não pode focar apenas nisso. Ele também tem que trabalhar a questão comportamental. Os coaches, né, os headhunters, eles falam muito sobre essa questão, né, que faz muita diferença hoje no mercado, que é a questão comportamental. A questão técnica é mais fácil para você conseguir lidar com o profissional do que as questões comportamentais. Então você tem que ter habilidades como comunicação, saber se comunicar, e não é apenas a comunicação verbal, é também escrita, é a não verbal, né? Tem que saber tudo isso. Tem também a questão de trabalho em equipe, tá? Ninguém é uma ilha, ainda mais tecnologia da informação, ainda mais nessa situação. Não dá para resolver tudo sozinho, é impossível. Não existe soldado de um homem só em tecnologia da informação, eu sempre digo isso, tá? Tem que saber trabalhar em equipe. Você tem que saber dividir as coisas, saber pedir, saber delegar, tem que saber fazer isso, tá? E também conhecer outros idiomas. Eu coloquei aqui outro, né, mas entre parênteses outros, porque obviamente que o inglês é o mínimo, né? É o idioma, digamos assim, o idioma padrão, né? Que faz parte, que é o primeiro idioma que as coisas acontecem, né? Principalmente na área nossa de tecnologia da informação, tá? Mas também pode acontecer de você, dependendo da situação, ter que saber outros idiomas. Né? Você pode ter lá um parceiro comercial específico, você pode ter trabalhar numa empresa em que precise conhecer outros idiomas. Então você precisa, por exemplo, um espanhol, um mandarim, um italiano, um alemão, né? E por aí vai. Então você precisa também, né, saber que vai ter que aprender outros idiomas, tá? Assim, no mínimo para poder fazer uma conversação, tá? No mínimo, tá? Tem vantagens? É claro, tem muitas vantagens. A primeira é que existe uma alta demanda no mercado atual, tá? Essa demanda, até não coloquei aqui, mas tem uma outra coisa que vai, digamos assim, a reboque dessa questão da demanda, né? Que é o quê? Alto salário. Esse profissional é muito bem pago, porque ele é muito requisitado, ele é muito valioso para uma empresa, tá? E vale lembrar também, ó, que essas vagas não apenas para empresas de TI. É óbvio, TI também, mas outras empresas, inclusive, são as que melhores pagam, tá? As que oferecem melhores salários. Elas também oferecem e precisam de profissionais com essas características, precisam desse profissional, tá? As principais tecnologias são gratuitas, tá? Então você pega, por exemplo, o Hadoop, né? Você tem, por exemplo, a Data Mining, tem o Weka, você tem vários softwares aí que você consegue trabalhar, né? Eu tô dando alguns exemplos bem assim, né? Bem assim, né? Bem que eu tô lembrando agora, tá? Mas assim, tem muitas tecnologias, tem muitas coisas que você pode utilizar que são gratuitas. Tá? Ou pelo menos uma parte dela é gratuita e essa parte que é gratuita já te resolve alguma coisa, te ajuda bastante. Tá? Facilidade de estudo, tá? Então você consegue
por causa dessas estruturas todas, você consegue se aprimorar, consegue estudar. Tem muita coisa no YouTube também, tem muita coisa em outras mídias aí que você pode se aprofundar, estudar. É legal, é fácil, tá? Redes sociais também ajudam, principalmente as redes sociais mais profissionais, do tipo o LinkedIn, por exemplo. O LinkedIn, por exemplo, ela é bem bacana nessa parte, mas as outras redes sociais também, né, Facebook, o Instagram, né, o próprio YouTube também é uma rede social, né, também ajudam bastante nessa parte. E não há muitos profissionais, não há muitos especialistas, aqui eu coloquei muito, né, então errinho aqui, né, então não há muitos especialistas, tá? Eu peço desculpa do errinho aqui, tá, gente? Então, olha só, não há muitos especialistas, tá? Então, existe uma demanda e não tem tanta gente assim. Então, isso, querendo ou não, é uma grande vantagem, tá? Mas nem tudo são flores, né? Nem tudo são flores. Quais são as desvantagens que você tem aí? Primeiro, pouca literatura a respeito. Então, se você vai achar poucos livros, você vai achar poucos artigos, poucas coisas oficiais a respeito desse assunto. Tá? Exige muito conhecimento técnico, tá? Você tem que estudar muita coisa, você tem que colocar em prática, estudar e rodar e fazer várias situações, simular, né? Então realmente muita coisa. Exige conhecimento multidisciplinar, e a gente sabe que todo conhecimento multidisciplinar exige muitas horas de estudo, muita dedicação, né? As ferramentas específicas são muito recentes, então você não tem ali um histórico, não são tão testadas assim, né? Não tem uma, digamos assim, uma solidez de mercado, né? Então é meio complicado nessa questão, muito recente, né? Então você não tem um histórico, né? Dessas tecnologias, dessas ferramentas. E também os cursos específicos, existem cursos específicos, tá? Existem cursos específicos bem bacanas, bem legais, você pode procurar aí. Inclusive em instituições renomadas aí que oferecem cursos de Data Science. Só que esses cursos são caros, são mais caros do que os cursos convencionais, os cursos tradicionais que a gente vê por aí, tá? Então, isso também é uma desvantagem, porque para você fazer um curso específico, você vai ter que desembolsar uma grana um pouco maior aí, e a gente sabe que ainda mais nessa situação que a gente está vivendo aqui, não é algo tão trivial assim, beleza? Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, né, vocês viram aí né, o material que eu coloquei para vocês. É legal ser data science? Pô, claro que é legal, é óbvio. Só que o problema é chegar lá, tá? O caminho para se chegar a trabalhar com essência, com grau de excelência nesse cargo é assim um caminho muito que é muito estudo, muita dedicação e não é um caminho fácil, não é um caminho fácil. Mas se você conseguir chegar e se você realmente tem interesse, vai fundo, cara, vai fundo. Eu, por exemplo, eu vou dar uma ideia aqui para vocês. Eu quero muito chegar ao doutorado. Eu quero ter um título de doutor. Eu já falei isso aqui, é uma meta que eu tenho na minha cabeça. Eu sei que é um caminho muito longo para chegar até lá. Mas, né, vamos lá, vamos para cima, né? Então, acho que é assim, se você tem um objetivo e quer chegar a esse objetivo, são os chamados ossos do ofício, né? É o que você tem ali para poder, né, o caminho para você chegar até lá, tá? Vale muito a pena, tá? Eu super recomendo, se alguém realmente tiver interesse, vai fundo, tá? Essa é a minha opinião aqui, tá? Como eu tinha comentado anteriormente, eu vou deixar aqui também aqui na tela aqui, né, o link para você acessar os cursos da plataforma Somos Todos TI. Sempre estou colocando periodicamente novos cursos lá, venho fazer vídeos aqui no canal para falar para você sobre os cursos, te convidando para ir até lá. E eu falei até aqui nesse vídeo, eu falei do curso de gestão de projetos, que é o que eu vou deixar aqui para você. Tá? Então você acesse lá, gestão de projetos. Eu vou deixar aqui ó, uma palavrinha, aqui um código, tá? Que se você entrar com esse código que está aparecendo aqui na tela, aqui, ó, esse código está aparecendo aqui na tela, aqui. Se você entrar nesse curso de gestão de projeto, eu dou um descontinho para você. O curso já é barato, já é baratinho, mas eu dou um desconto um pouquinho maior para vocês, beleza? Então, coloque aí, tá? Esse curso aqui, se você tiver interesse em fazer o curso de gestão de projeto lá na plataforma Somos Todos TI, esse código que tá aparecendo aqui na tela para você, beleza? Então, eu vou encerrando esse vídeo por aqui, mais uma vez falando para vocês, né, fazer aquele praxe do YouTube e também, né, pedir para vocês desejar a vocês, perdão, né, um feliz ano novo. Esse é o primeiro vídeo de 2021 e
Vamos continuar trabalhando aí bastante. Essa área de TI que eu acho maravilhosa. Sou super fã de TI, tá? Sou suspeito para falar, tá? Mas vamos continuar firme e forte esse ano, tá? Que seja o melhor ano das nossas vidas. Beleza? Então, muito obrigado. Encerro esse vídeo por aqui. Nunca se esqueçam de uma coisa importante. Somos todos TI. Beleza? Abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau.